Bem, agora nós vamos ver um exemplo de método farmacopeico para determinação, né, por HPLC. Então, muitas empresas, elas, principalmente indústria, elas optam por não utilizar métodos farmacopeicos, principalmente quando se utiliza o HPLC, porque normalmente essas empresas têm aqueles ultra, né, HPLCs, têm equipamentos mais modernos, que já não contemplam os métodos contidos na farmacopeia brasileira. Então, só que para uma empresa não utilizar o método da farmacopeia brasileira, ela vai ter que desenvolver e validar o método dela, tá? Mas de qualquer forma, eu vou mostrar aqui para vocês é, um exemplo, né, de método farmacopeico para o doseamento de comprimidos de paracetamol. Então, a gente viu na aula de espectrofotometria que a gente também pode fazer esse doseamento, né, por espectrofotometria, que é a opção A que ele dá, mas também por cromatografia, que é a opção B. Então, essa é a opção B que eu estou mostrando aqui para vocês, que eu dei um print do método. Então, ele pede para utilizar o comprimento de onda de 243 nanômetros, dá aqui as especificações da coluna, né, de octadecilcilano, e um fluxo de 1,5 ml por minuto. Nesse caso aqui, ele pede para utilizar uma fase móvel com a mistura de água e metanol na proporção de 75 partes de água para 25 de metanol. Então, aqui é um sistema isocrático, né? Então, é um sistema mais simples, até porque se for comprimido puro de paracetamol, a gente não precisa ter grandes, né, dificuldades, né, para fazer a separação. Não precisa utilizar um método em gradiente, que acaba sendo, né, um pouco mais dispendioso. E aí é a mesma maneira que a gente prepara a amostra, né, assim, inicialmente. Então a gente pesa e pulveriza 20 comprimidos de paracetamol e dissolve uma quantidade exata, né, na própria fase móvel, agita ali mecanicamente por 10 minutos, deixa um banho de ultrassom, e aí a gente vai fazer diluições sucessivas até a gente chegar numa concentração teórica de 10 microgramas por ml de paracetamol. Então a farmacopeia, ela não vai te dizer como você vai fazer essas diluições, porque existem N maneiras de você chegar numa solução nessa concentração. Então, o que vocês precisam desenvolver é a capacidade de pensar, né, dentro dos instrumentos do laboratório. Eu tenho o quê? Eu tenho micropipetas, eu tenho balões de quantos ml, eu tenho pipetas volumétricas de quantos ml. E pensar na melhor maneira de se chegar a essa concentração. E aí ele pede para fazer a mesma coisa com a substância química de referência, também chegar na concentração ou próximo da concentração de 10 microgramas por ml. E aí ele pede para injetar as triplicatas, tanto da solução padrão quanto da amostra, né, onde a gente tem um desvio padrão relativo que não exceda 2%, e aí a gente faz as contas da mesma maneira que a gente viu lá para a espectrofotometria. Então é o mesmo cálculo, só que agora, ao invés de a gente utilizar a absorvância, a gente vai utilizar a área, né, que é o resultado que dá. Então, puxei a formulazinha que nós utilizamos na aula anterior de espectrofotometria e aí coloquei aqui com os dados hipotéticos. Então, vamos supor que eu preparei minha solução padrão, não fiquei louco, maluco, 2 horas na balança até pesar uma massa exata, fiz minhas diluições e cheguei a 10,23 microgramas por ml. Injetei e deu uma área de 676 mil. Aí, em relação aos comprimidos, também fiz lá as minhas diluições e cheguei na concentração teórica de 10,15. Injetei e obtive essa outra área. E aí nós queremos saber o que? O teor. E aí é só a gente colocar na fórmula. Então, aplicando na fórmula, a gente vai ter o quê? A concentração do padrão, vezes a área da amostra, vezes 100, dividido pela concentração da amostra, vezes a área do padrão. Tá? E aí, colocando aqui 10,23, que é a concentração do padrão, vezes a área da amostra. Então, aqui a área, né, a área da amostra, aqui 677.452 vezes 100, dividido pela concentração teórica da amostra, que foi de 10,15, vezes a área do padrão, que foi 676 mil. Fazendo essa continha aqui, nós chegamos um teor de 101%. Então, essa amostra, né, com esse resultado, ela estaria dentro da especificação de comprimidos de paracetamol, que é conter no mínimo 95% e no máximo 105% da quantidade declarada do produto. Então, se for um comprimido de 750, obviamente que as diluições vai ser diferente de um comprimido de 500. Então, a gente precisa desenvolver essa habilidade de propor diluições para chegar na concentração desejada. Bem, e aí para a gente fechar, eu queria mostrar para vocês um desenvolvimento de método, né, um método de análise aqui, nesse caso de comprimidos de citalopram. Então aqui esse trabalho, né, que foi uma dissertação,
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele mostra, né, o método da farmacopeia americana, mostrando aqui para a matéria-prima, né, então a gente tem aqui as especificações da substância química de referência, citalopram, e aqui dos comprimidos, né, em B, e aí mostrando o método, né, que ele utilizou uma concentração de 40 microgramas por ml e as condições, né, coluna C18, de 25 centímetros de comprimento por 4,6 milímetros de diâmetro, na fase móvel, solução de tetatilamina 0,3% acetonitrila, na proporção de 55 para 45 volume, né, um pH de 6,6, então ele utilizou, né, um ajuste de pH com fluxo de 1 e a detecção de 239 nanômetros. E aí o forno da coluna foi controlado a temperatura de 25 graus Celsius. Então, mostrando para vocês, né, que vocês vão encontrar na prática. E aí, fez aqui, né, esse método, né, no caso ele pesquisou para desenvolver esse analito em plasma, né, humano, em soro humano e aqui também em plasma humano. Então ele pegou essas metodologias que foram inicialmente desenvolvidas para o fluido biológico, que é muito mais complexo, né, para você adaptar ali para os comprimidos. Então, quando a gente vai desenvolver o método, a gente faz isso, a gente vai na literatura, vai nos compêndios, tem alguma coisa em alguma farmacopeia, não só na brasileira? Tem, não tem. Tem artigos, e aí você vai desenvolvendo o método. Então aqui, né, a gente tem aqui diferentes métodos, mas percebo todos utilizando coluna C18, né? Aqui as colunas também de tamanhos e diâmetros, né? Tamanhos diferentes, tá? E diâmetros diferentes. E aqui com diferentes fases móveis, diferentes fluxos. Então é assim que a gente constrói um método. A gente pega um pouquinho de um método, um pouquinho de outro e vai construindo o nosso da maneira que fique melhor, tá? E aí aqui a gente tem a comparação, né, das condições otimizadas. Então essa pesquisadora chegou nessas condições de uma coluna de 15 centímetros por 3,9 milímetros e 5 micrômetros de tamanho de partícula, né? Ela chegou aqui nessa fase móvel, constituída de tampão fosfato em 75 milimol e acetonitrila na proporção de 60 para 40 volume, com pH né, ali ajustado para 2,5, fluxo de 1,5, detecção de 230 nanômetros, tá? Então ela foi, né, otimizando, e aqui também foi feito o desenvolvimento do método por VVIS. Então às vezes a gente pode fazer essa contrapartida, né, HPLC e o VVIS. No caso do medicamento, por medicamento se não tiver outros princípios ativos, a gente pode ser que seja viável a espectrofotometria, tá? Então, aqui mostrando passo a passo, né, as condições otimizadas. Então ela acabou escolhendo essa coluna com essa fase móvel, com esse fluxo, com esse comprimento de onda e com volume de injeção de 20 microlitros. Então o método é algo que a gente vai construindo ou do zero, quando não tem nada, ou a gente vai construindo a partir de outros métodos pré-existentes, tá? E aí, claro, que a questão da seletividade, né, ela fez uma solução placebo, ou seja, a formulação do comprimido sem o ativo. E ele não pode ter absorção, ele não pode mostrar pico no mesmo tempo de retenção do meu fármaco. E isso ela conseguiu provar, né, a seletividade do método dela. Percebo que não aparece nada aqui, né, do placebo, né, que é tudo que tem no comprimido menos o ativo. E aqui, né, esse pico, ela fez uma sobreposição e aqui o do ativo. E aí a gente, né, ela fez também um estudo de degradação forçada para ver quem seria um possível contaminante, etc., né, para ver a questão até da validade. Na degradação forçada, né, foi verificado aqui a formação, né, de alguns produtos, e até para ver se esse produto de degradação forçada não ia sobrepor o pico principal. Aqui, né, mostrando a curva de calibração que ela fez, né, nas concentrações de 10, 20, 30 até 70 microgramas por ml. Aqui as áreas, né, que ela fez ali, né, da triplicata, da curva. Então aqui são as áreas. E aqui as médias e o desvio padrão relativo. Então perceba que esse desvio padrão relativo, o ideal é que ele fique abaixo de 5%. Quanto menor, mais preciso é o seu método. Aqui a curva de calibração que foi obtida, né, a área versus concentração. Tá? E aqui os parâmetros finais do método, ou seja, a faixa de linearidade do método dela foi de 10 a 70. Aqui foi a equação da reta que ela obteve, né? E aqui o R, né, 0,999, né, um R excelente, está acima de 0,99, que é o que a RDC 166/2017 preconiza.
E aqui ela fez também um ensaio de robustez para ver se o método dela resistia a pequenas variações, né, do cotidiano. Então, o ensaio de robustez ele é bastante recomendado. Então, ela fez pequenas variações aqui, né, na fase móvel para ver se não ia alterar o tempo de retenção, né, avaliou, né, o teor e a assimetria do pico, né, mudando um pouco o pH, mudou também um pouquinho a temperatura da coluna, que estava 25 graus, ela fez em 30 graus para ver se não ia ter diferença significativa, tá? Então, aí a gente vê aqui o ensaio de robustez e não teve variações, ou seja, é um método robusto, um método que resiste a pequenas variações do cotidiano, tá? E aí, aqui, né, resgatando esse nosso slide lá da aula de estatística, beleza, então eu desenvolvi hoje o método preconizado é por HPLC, mas eu quero otimizar por espectrofotometria porque é mais rápido, mais barato. Então, uma opção é você fazer o que? Usar o teste de significância para comparar dois métodos, tá? Então, aqui, utilizando nesse teste de significância, que está mostrando por espectrofotometria e fluorometria, né, de doseamento de água boricada. E aí ele colocou aqui, né, 10 medidas em cada método. Então, aqui, por espectrofotometria, deu uma média de 28, por fluorometria, deu uma média de 26, 25. No olhômetro, eu não tenho como dizer se os métodos são intercambiáveis. Então, por isso que a gente precisa utilizar essa formulazinha, que vocês não se preocupar, o Excel calcula isso, tá? E aí a gente só precisa ver o que são 18 graus de liberdade, um intervalo de confiança, né, de 95%. Então, olhando na tabela, o T crítico é 2,1. Então, esse T calculado, ele tem que ser menor que o T crítico. Se o T calculado for maior, significa que existe sim diferença significativa entre os dois métodos, tá? E aí a questão da hipótese nula, ela é rejeitada. Então, a gente olhando ali, né, aqui o intervalo de 95% com 18 graus de liberdade, o limite era até 2,10. E a gente viu que o T calculado foi de 14,7, né? Um valor muito maior. Então, nesse caso aqui, esse método de espectrofotometria não pode ser substituído por fluorometria. E aí, nesse trabalho do citalopram foi feita a mesma coisa. Será que o método para o espectrofotometria na região da ultravioleta é intercambiável, é equivalente ao de cromatografia líquida? E aí ela fez, né, esses dados, né, e achou aqui o T calculado. Então, o T calculado, né, que ela fez esse método, dessa comparação de métodos, foi de 1,949 e ele não excede o P crítico, que lá na tabela está de 2,776. Então, ela conclui, né, com nível de significância, né, de 5%. Então, isso significa que eu posso utilizar tanto a espectrofotometria quanto a cromatografia líquida de alta eficiência para o doseamento de citalopram, que eu não vou ter diferenças significativas. Então, se eu tiver essa opção de usar o UV, obviamente é um método mais barato e mais rápido. Então, muitas vezes a gente faz isso. A gente pega um método que já é um método de referência, um método farmacopeico, o método foi publicado, e vai tentar propor um outro método que tem alguma vantagem, ou financeira, ou rapidez, e etc. E aí a gente tem que fazer essa comparação para ver se o método que a gente está propondo, ele tem resultados, digamos assim, comparáveis com o método que já está sendo preconizado, tá? Então é isso, gente, que eu queria falar para vocês, né? O enfoque aqui, como eu disse, é mais na análise quantitativa, e para maiores detalhamentos em relação à instrumentação, assistam as minhas outras aulas que tem disponível no canal do YouTube falando de HPLC.